Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou responder uma interessantíssima indagação. Afinal, como é que uma experiência vivenciada na Dinamarca pode ser decisiva na sua preparação para concurso público, contribuindo sobremaneira e potencializando as chances de você ser aprovado? Presta atenção que essa resposta vai ser muito importante para você fazer ajustes e adequações num ponto decisivo para a sua preparação. Antes, deixa eu te pedir para deixar o joinha. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Sou o professor Pedro Coelho e aqui nesse canal a gente traz as mais importantes decisões, atualizações e novidades do cenário criminal e também, eventualmente, a gente traz dicas de preparação para concurso, como é o caso desse vídeo. Sem mais delongas, vamos entender o questionamento. Estava eu realizando algumas leituras off-topic, ou seja, fora do direito, em outros temas que eu tenho interesse, e me deparei com uma experiência há algum tempo. Há algum tempo eu estava lendo questões vinculadas à educação, questões infantis, uma vez que eu tenho um filho de 4 anos, e me deparei com uma experiência bastante interessante dentro ou realizada por especialistas na Dinamarca. Esses especialistas eram especialistas na preparação de crianças em sede do esporte de natação, mas de aprendizado e não de competição. Eu, como moro numa região de litoral, de praia, e gosto muito de água, esportes aquáticos, entre outras coisas, obviamente, desde os 6 meses de vida do meu filho, coloquei ele em atividades de natação. Hoje, com 4 anos, desde os 3 e pouquinho, ele já sabe nadar tranquilamente, o que me dá uma segurança tanto para mim, como pai, quanto, claro, para ele, principalmente. Então, a gente fica com alguma tranquilidade, fica sempre observando, mas ele se vira de forma muito tranquila. E isso vai me conectar à experiência lá da Dinamarca. Lá na Dinamarca, depois que as crianças tinham essa experiência e essa segurança em nadar, em se desempenhar e sobreviver, boiar, enfim, caso se deparasse com a situação de cair na água, eles estavam preparados. A gente tinha uma outra etapa dentro dessa preparação. Qual é essa etapa? Justamente uma que é bastante inovadora e muito interessante. Presta atenção que ali, o que é que eles faziam? Eles colocavam as crianças que já tinham, claro, alguma experiência, já sabiam nadar de acordo com as vestimentas apropriadas e faziam-nos colocar roupas absolutamente inusitadas e diferentes para a prática de esportes aquáticos. Então, considerando que lá na Dinamarca, grande parte do ano é um período extremamente frio, né? Então, colocavam as crianças com casacos, com mais de uma camada, com calças, com tênis, com bota, com sapatos apropriados para as intempéries do tempo. E justamente diante disso, o que é que eles faziam? Eles atiravam as crianças aleatoriamente em ambientes aquáticos, em piscinas com movimento, em piscinas com correnteza, em piscinas com baixa temperatura, em piscinas com alta temperatura, com piscinas com alta profundidade, com pouca profundidade, ou seja, variavam os estímulos e, sobretudo, criavam dificuldades que muito provavelmente aquelas pessoas, aquelas crianças não encontrariam, mas era possível que encontrasse e diante dessa probabilidade de, ainda que pequena, ainda que remota, mas que poderia ser fatal, era interessante que elas já se preparassem e conseguissem de forma antecipada justamente saber como lidar, ao menos de forma mais preparada para aquelas situações inusitadas. E é exatamente esse filão ou essa perspectiva que, de certa maneira inusitada e vanguardista, a gente pode trazer para a nossa preparação para concurso. Como assim? É algo, doutores e doutoras, que intuitivamente, não com essa ciência toda por trás, mas eu fiz e deu certo na minha ótica, na minha preparação. É óbvio que quanto maior o conforto na hora de estudar, é melhor. Se você mora
numa região de muito calor, se você puder estudar no ar-condicionado, tanto melhor. Se a cadeira em que você estuda, ela for anatômica, tanto melhor. Se a região em que você reside é extremamente fria e castiga essa temperatura e você pode estudar agasalhado ou num ambiente com calefação, óbvio que é melhor. E isso ordinariamente. Mas venhamos e convenhamos, não é possível antever e garantir que essas condições, em tese, ideais, vão ser enfrentadas no dia da prova. E é bom e é importante que a gente treine o nosso cérebro para situações pouco usuais, para situações de forma ou que num contexto mais rígido ou menos atrativo para a realização de provas, para estudo. Então, vez por outra, é interessante você estudar um pouco mais no calor, em ambientes desconfortáveis, mas nesse ponto isso vai ganhar em salto de qualidade e efetividade na sua preparação na hora de estudar simulados. Óbvio que você precisa estudar fundamentalmente a doutrina, a jurisprudência, a legislação seca, em vigor, e também realizar questões aleatórias para fins de revisão. Agora, fundamentalmente, de forma periódica, é imprescindível, ao menos na minha ótica, que a gente realize simulados ou simulações. E aqui a gente tem múltiplas formas de realizar simulados, e é importante que vocês, de uma maneira ou de outra, experienciem todas essas formas de simulação. Quer ver uma coisa? É importantíssimo que, se sua prova tem 5 horas de duração, prova de ABCDE, 100 questões, você eventualmente se dedique e treine. Para tudo durante 5 horas, ninguém fala, você não pega no celular, você faz o seu lanche, você vai ao banheiro, ninguém comunica-se com você, você está de fato na prova, justamente para treinar a gestão de tempo, como é que você vai contabilizar, como é que você vai reagir, tudo isso. Isso é o que nós chamamos de simulações reais. Agora, a gente tem também algumas situações, ou como as ultrasimulações. Por exemplo, você tem 5 horas para fazer 100 questões na sua prova, você faz um simulado com essas mesmas 5 horas, mas colocando 120 questões. Você vai forçar aqui o seu cérebro a ter uma maior agilidade, o que vai ser fundamental ou pode ser fundamental no dia do seu concurso, porque pode acontecer alguma coisa, alguma situação não prevista e que você precise desenvolver e correr com raciocínio. É importante que a gente anteveja e se prepare também para essa situação. Agora, Pedro, eu não tenho 5 horas constantemente. Bacana, você faz as chamadas microsimulações. Essas microsimulações podem ter todas as matérias, você pode escolher blocos, grupos, a depender da sua preparação, do seu planejamento. Agora, é importante nessas microsimulações, obviamente, que da mesma maneira que você reduz o tempo para realizar, aliás, você reduz a quantidade de questões para simular, você também proporcionalmente reduza o tempo. E a gente chega na última, pelo menos por mim selecionada, espécie de simulação em que os especialistas nomeiam, pelo menos alguns deles, como a simulação fuzzy ou fuzzy. Essa é, sem dúvida alguma, a mais importante, para mim, pelo menos. Por quê? Porque o que eu quero que vocês atentem, doutores e doutoras, até caiu o livro que ele ficou entusiasmado, é porque é interessante, vez por outra, a gente incluir algumas dificuldades extras que podem ou estimular ou forçar o cérebro a se acostumar com condições adversas. Eu lembro muito bem, na minha prova da Defensoria Pública de Alagoas, que eu logrei êxito e fui aprovado, apesar de não ter assumido, porque optei pela Defensoria Pública da União, mas que a gente foi fazer a prova era todo um final de semana, prova dia de sábado e prova no domingo. Eu caí numa escola, era um complexo de escolas públicas, escolas estaduais, a minha era a última, a do canto, um calor de doer, a sala tinha ventilador, nem todos os ventiladores estavam funcionando e, para piorar a minha vida, tinha um bar do lado dessa escola que passou a tocar uma música medonha, um brega, um pagode, sei lá que danado é.
Ou seja, eram situações que refugiam ao meu controle, mas que eu estava ali no dia da prova e precisava me valer das situações que me foram dadas. E aí é que eu digo, de vez em quando, o que é que eu fazia? Quando eu fazia simulado ou mesmo estudava, nos finais de semana, ou mesmo na sexta ou na segunda, eu ia para ambientes que havia barulho. Eu estudava de vez em quando em ambientes que não eram acompanhados de ar-condicionado. Eu escutava com pessoas, aliás, eu realizava estudo ou questões com pessoas próximas de mim ouvindo música. É o momento ideal? É a situação ideal? Absolutamente, longe disso. E nem é interessante que você sempre assim o faça. Mas, vez por outra, é importante que você faça. Por quê? Porque você precisa treinar. Você precisa treinar o seu físico, você precisa treinar o seu mental, você precisa treinar o seu psicológico, mas, fundamentalmente, você precisa treinar o seu cérebro para as situações adversas. Pedro, mas se eu treinar, e no dia da prova a gente tiver e se deparar com uma situação perfeita, ar-condicionado, um silêncio, tanto melhor. Acredito eu que vocês já devem ter visto filme ou mesmo treinamentos em que um determinado esportista, ele treina com uma carga maior de peso artificial. E para que isso? Para ele treinar e se esforçar, levar o seu corpo ao limite com aquele acréscimo extra de carga. Ou mesmo quando a gente está em treinos de luta próximo a campeonato, isso acontece no judô, no jiu-jitsu, esportes que eu treino ou treinei, que a gente treina com pessoas de categoria mais elevada. Por quê? Porque, ao menos em tese, a gente está se forçando tanto ao corpo como à cabeça para situações adversas mais severas, ao menos em tese, do que aquela que a gente vai entender ou vai se deparar no dia do jogo real, no dia da prova. E assim, a tendência é o cérebro, acostumado ou preparado para essas situações mais rigorosas, quando se deparar com uma situação absolutamente ideal, ele desempenhe de melhor maneira. Ou, lado contrário, se o infortúnio ocorrer de você se deparar com alguma situação que foge do ideal ou da normalidade, ao menos já vai estar um pouco mais preparado, um pouco mais treinado, beleza? Tranquilo? Então veja, a gente pega um simples exemplo importante, vanguardista de uma realidade lá da Dinamarca. Eu, particularmente, já tenho colocado, mas aí cada doido com suas manias, essa situação de simulação com o meu filho. De vez em quando eu levo ele para a piscina, e digo, vamos nadar de roupa, vamos nadar de sapato e tudo mais. Óbvio que eu explico a situação, termino trazendo algo lúdico, entro também dessa maneira para ele não se sentir sozinho, mas é exatamente a mesma essência daquilo que eu estou ofertando ou sugerindo para vocês. Eu levo isso tão a sério que aplico isso com meu filho dentro de um outro contexto e não podia ser diferente ao trazer aqui para os senhores e para as senhoras. Maravilha? Tranquilo? Não existe uma fórmula de bolo, uma fórmula mágica, mas essa é mais uma dica aí na sua preparação. Agora me diz aqui embaixo, você curte esses vídeos com sugestões e dicas de preparação? Vocês querem só e somente só questões jurídicas? Me ajuda a saber o que é que vocês gostam, o que é que vocês querem, que aí naturalmente a gente tenta se esforçar para trazer um conteúdo mais adequado às expectativas de cada um e cada uma, que muito me honram com a presença e com a audiência. Não esquece de deixar o joinha, indica o canal para amigos e amigas que se interessam por direito criminal e também preparação de concurso. E claro, se você não se inscreveu, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Tchau, pessoal!